está em Atibaia, ou Fábio? Não. Estou em São Paulão mesmo. Só não liguei o computador hoje. Agora tá, beleza. Aí, ó. Tá certo. Eu vou precisar começar na hora. Eu vou avisar o pessoal que farei isso. Obrigado, professor. Estou gravando a aula e depois será disponibilizada no YouTube. Oi. Ok. Você não vai entrar? Beleza. Andresa, esposa, Yara. Bom dia. Bom dia. Continua na mesma sala, né, Yara? Mesmo fundo. Exatamente. Eu acho que agora está na hora de mudar, né? Ano novo. Vamos mudar de sala. Até peço desculpa, gente, eu estava correndo, viu? Eu vim diretamente para a aula. Fica tranquilo. Bom, gente, eu vou dar início, porque senão a gente não vai conseguir tratar do que vai ser colocado, né? Além do que, também, esse encontro serve para aqueles que também estão tentando entrar, porque assim a gente consegue ajudar para quando tiver a aula tudo funcionar normalmente, tá bom? Tá bom. As aulas vão acontecer todos os sábados, quer dizer, todos os sábados que eu vou passar as datas, tá? Então eu vou depois passar isso para vocês, mas eu gostaria de começar com uma oração, né? Entregar esse momento nas mãos de Deus, né? Senhor Deus, ó Pai, aqui estamos diante do Senhor, Pai, como servos teus, como pessoas, ó Pai, que almejam, ó Deus, honrar, glorificar, bendizer e te conhecer, ó Pai. Pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, também sobre aqueles, ó Pai, que não estão conseguindo entrar, sobre aqueles também que não poderão entrar hoje, mas que irão assistir depois. Ó Deus, que possamos em tudo honrar e glorificar o teu nome. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amém. Ok. Eu vou iniciar compartilhando algo que eu li num livro, um livretinho bem fininho. Esse livreto só tem online para comprar. É do A.W. Tozer. É um livro que não tem capítulos, ele tem temas. É uma reflexão que ele escreveu a respeito de alguns temas. São 40 e poucas páginas este livro. Ele custa na Amazon ou na Apple R$ 2,99. Em outros sites ele deve estar R$ 12, alguns que eu vi R$ 6, mas onde eu vi por esse preço de R$ 2,99 é na Amazon e na Apple. Tá? Tá. Deixa eu aqui compartilhar, vamos ver se está certo, porque eles mudaram aqui os recursos do ano passado para este. Então vocês vão falar para mim se vocês estão revendo aí a minha tela, né? Vamos ver aqui. Vocês estão vendo na tela? Chaves Sim. para uma vida Sim, chave. Sim. Ok, então este é o nome do livro. Tá? Não tem editora. É do A.W. Tozer e ele escreveu um ano antes dele falecer. Tá? Apesar de que nós só vamos ver 3 chaves, eu coloquei mais do que 3 porque o livro contém diversas chaves para uma vida profunda com Deus. E é uma reflexão, né, que ele escreveu e mexeu muito comigo. Eu não pretendo comentar muito a respeito do que nós vamos ler. Tá? Senão a gente ficaria aqui a manhã inteira conversando sobre esses 3 pontos. Eu pretendo ler o que eu separei, tá? E no final nós vamos refletir um pouquinho a respeito destas chaves.
mas é um livro muito importante para vocês terem como líderes. Para vocês estudarem, vocês refletirem a respeito da vida de vocês, né, de como é que ela está diante de Deus. A primeira chave que nós vamos ver é ouvir, mas não obedecer. A segunda chave, quando orar é errado. Isso aqui é interessante, né? Quando orar é errado. E nós vamos ver o que ele escreveu aqui. E a terceira chave é uma vida profunda, o que isso significa. Algumas coisas do que nós vamos falar aqui a gente já conversou em outras ocasiões, né? E acredito que vai ser importante para nós aí, como esse momento de reflexão, né, da nossa vida. Ouvir, mas não obedecer. Normalmente nós crescemos, muitos de nós crescemos na igreja, crescemos ouvindo a palavra de Deus, crescemos aprendendo a respeito dela, mas existe uma grande diferença entre a nossa vida, né, e isso eu estou generalizando, ok? Entre a vida do cristão, aquilo que ele conhece, daquilo que ele vive, né? E algo que é comum dizer, teve uma vez que eu estava no seminário e eu tinha que preparar uma mensagem, eu não lembro se era uma mensagem para alguma igreja, onde eu estava servindo, ou se era para o próprio seminário, no meu 4º ano. E era baseado em Isaías. Nos primeiros capítulos de Isaías relata o encontro dele com o chamado, né, o encontro dele com Deus, quando Deus o chama para servir. E ele fala que ele é um homem impuro, que vive num ambiente de pessoas impuras. Eu lembro que naquele momento eu ajoelhei diante de Deus e chorei diante dele. E uma coisa que ficou marcada para mim é que quanto mais eu vou me aproximando de Deus, mais eu vejo o quão pecador eu sou. Eu não olho para mim com bons olhos. Ou não devemos olhar para nós com bons olhos. Deixe que os outros nos elogiem, nos falem, né? Olha como você é legal nessa área e tal, né? Do que nós falarmos de nós mesmos. Aliás, isso está em Provérbios. Porque nós somos pecadores. E o A.W. Tozer vai trabalhar com isso nesse ponto. E de uma maneira bem dura e firme. É interessante que hoje falar sobre firmeza, a gente encara isso como algo que é duro para nós. E na realidade, firmeza também pode mostrar ternura, amor, cuidado, né? E uma das frases que eu separei, eu acho que até uma frase eu li no encontro de líderes, depois vocês podem me falar, né? Vocês estão conseguindo ler? Tem alguém que está pelo celular? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Dá para ler. Tá, Ok. eu estou no computador, tá bom. Tá bom, no computador tá bom, né? Tá. Diz assim, as almas mais puras nunca souberam quão puras eram, e os maiores santos nunca adivinharam que eram excelentes. O mero pensamento de que eles eram bons ou grandes teria sido rejeitado por eles, como uma tentação do diabo. Vocês entendem essa frase? Sim. Sim. Não há tempo para ele pensar que ele é bom. Eu me lembro que tinha um pastor e ele fazia isso. Eu não lembro quem que era o pastor, eu lembro assim, que na época do seminário a gente ouviu muito a respeito disso, em que ele ia pregar e
E era comum, né? Em igrejas menores isso é comum. Não sei se ainda é tão comum na capital onde nós vivemos. Mas o pastor ele prega, chega no final da mensagem, tem o último hino, aí tem o pós-lude, na hora do pós-lude o pastor ele sai e fica esperando os membros dele saírem para ele poder cumprimentar um por um. Forma aquela fila enorme. E eu me lembro que eu ouvi o seguinte de um pastor, ele pregou e veio uma irmã e falou assim, pastor, que pregação boa que você fez e tal. Ele falou assim, eu já ouvi isso do diabo. Né? Ele querendo dizer que o orgulho dele, aquilo que ele era, trabalhou com ele, né, para que ele achasse que ele era bom naquilo que ele estava fazendo. Né? E ele encarava isso como algo que vinha para tentar ele a se orgulhar e não ser uma pessoa humilde. Então, isso aqui é uma frase bem importante para a gente refletir. Né? E como líderes ou futuros líderes, né, é comum nós ouvirmos elogios. Você olha que estudo, que pregação, que mensagem, olha que condução que você faz do grupo. É importante a gente lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. E a outra frase é esta: se estamos alertos o suficiente para ouvir a voz de Deus, não podemos nos contentar apenas com o acreditar. Como é que alguém pode acreditar no mandamento? Os mandamentos são para ser obedecidos. E até nós obedecemos-los, não fizemos absolutamente nada em relação a eles. E ouvi-los e não obedecê-los é infinitamente pior do que nunca os ter ouvido, especialmente à luz do breve retorno de Cristo e do julgamento que há de vir. Uau! Obedecer a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Em outras palavras, é dizer não para as nossas vontades e sim para a vontade de Deus. Algo para a gente refletir de como que está a nossa vida. O segundo ponto, quando orar é pecado. Eu não vou ler aqui Josué 7. Depois vocês podem ler. Eu vou mandar esse material para vocês. Tá? Se eu ler aqui, a gente vai acabar tomando muito tempo. Mas em Josué 7 relata quando o povo eles tinham ido guerrear, tinham vencido, voltaram da guerra e depois iriam enfrentar uma outra nação, uma nação pequena, e o Josué mandou os espias para olhar, para investigar, para saber como é que era aquela nação, e eles voltaram e disseram assim para Josué, Josué, vamos mandar só 2.000, 3.000 homens para aquela cidade, porque é uma cidade pequena, eles não têm muito poder bélico, né? Então a gente pode mandar só poucos homens, não precisamos cansar todos os nossos homens de guerra. Não. E eles mandaram 2.000, 3.000 homens e perderam a guerra. E eles voltaram, né? E alguns deles voltaram vivos, né? E Josué, quando ouviu aquilo, ele se ajoelhou diante de Deus, ele se jogou em terra com a cara no chão e orando a Deus, e Deus falou assim, para com isso. Vocês estão em pecado. Vocês precisam corrigir porque vocês não me obedeceram. E é isso que o A.W. Tozer traz para a nossa reflexão. Quando orar é errado? Quando estamos em pecado. Clamamos por bênçãos de Deus, mas estamos vivendo em pecado. Primeiro precisamos consertar a nossa vida e depois, então, entrar na presença de Deus em oração e clamar por Ele por bênçãos, por avivamento da nossa vida. Ele diz assim, de acordo com a nossa filosofia moderna de avivamento,
Isto seria algo para fazer, e se feito durante muito tempo, iria convencer a Deus e trazer a bênção. Ou seja, orar, 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 buscar, 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 buscar a Deus em oração, não? Até que convencemos a Deus para trazer as bênçãos. Né? E depois ele diz assim, devemos ter uma reforma dentro da igreja. E não olha aqui como igreja, olhe para a tua vida, né? Para as nossas vidas, né? Para os nossos pequenos grupos. Devemos ter uma reforma dentro da igreja. Implorar por uma chuva de bênçãos que seja derramada numa igreja rebelde e desobediente a desperdiçar tempo e esforço. Se não há conserto na nossa vida com Deus, nós oramos, isso é desperdiçar tempo e esforço diante de Deus, se não há obediência a Deus. Ele ainda diz assim, uma nova onda de interesse religioso não fará mais do que adicionar números às igrejas, que não têm intenção de possuir o senhorio de Jesus e obedecer os seus mandamentos. Deus não está interessado no aumento de audiências na igreja, a não ser que aqueles que frequentam as mesmas emendem os seus modos de vida e comecem a viver vidas santas. Isaías 1:11, que é o texto que eu até coloquei e falei lá no começo. Né? De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? E aqui é Deus falando para o seu povo que eles prestavam cultos a Deus, mas não havia mudança de vida. Aliás, eles prestavam culto a todos os deuses. Talvez eu e você falemos assim, mas eu não presto culto a outros deuses, eu não tenho outros santos. Mas tudo aquilo que desvia os nossos olhares a Deus é como se fosse um Deus para nós. E ele diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Dura essa reflexão. E a terceira, uma vida profunda, o que significa? Ela vai reforçar tudo aquilo que nós já dissemos até agora. Dizer assim. É interessante porque nesse ponto, cada reflexão dele tem 1,5 página, 2 páginas no máximo. Talvez no máximo aí 3 páginas as reflexões dele. E aqui ele trata com, se tivesse um ser hipotético, alguém que fosse um ser angelical e viesse até aqui à Terra para conversar com a gente, né? E ele diz assim, e se o nosso ser hipotético conhecesse almas tão ardentes como Moisés, Davi, Isaías, Paulo, João, Estevão, Agostinho, Rowley, esse Rowley eu não conheço, né? Rutherford, Newton, Brainer e Faber, ele poderia concluir logicamente que os cristãos do século XX tinham interpretado mal alguma parte da doutrina tão vital da fé, em algum lugar, e tinham ficado aquém de um verdadeiro conhecimento de Deus. Você está entendendo aqui o que ele está dizendo? Ele está sendo irônico. Né? Ele pega exemplos de homens que viveram ardentemente diante de Deus, né, e compara com os cristãos desse nosso século, né, agora o século XXI, em que existe uma grande discrepância daquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. Né, e estou sendo bem claro aqui, estou sendo genérico, mas também olhemos para as nossas vidas, né, diante de Deus. Não é uma palavra fácil de se falar, né, isso que nós estamos colocando aqui. É uma chapuletada para nós, uma reflexão. E a outra frase é, ele certamente concluiria que havia uma séria contradição entre o que pensamos que somos e o que somos na realidade.
Talvez se o nosso visitante celestial apontasse a grande disparidade entre as nossas crenças doutrinárias e as nossas vidas, ele poderia ser dispensado com uma simpática explicação de que é simplesmente a diferença comum entre a nossa posição segura e o nosso estado variável. No Romanos capítulo 1, finalzinho de Romanos, do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele relaciona alguns pecados, e aliás são muitos ali, se não me engano são 28 ou 29. E um deles é maquinar o mal, maquinar desculpas. Nós fazemos isso para explicar a nossa situação entre a vida, e aqui a gente usa, sabe o que a gente diz? A gente diz entre a vida espiritual e a vida secular, né? E nós apontamos as nossas diferenças, né? E colocamos desculpas aqui. Uma maneira de viver comum, de outra maneira de viver quando eu estou no meio eclesiástico. Os cristãos, eles fazem isso. Esses cristãos que mais se identificam com Paulo são muitas vezes o que menor espírito paulino possui. Confesso para vocês que trazer isso para hoje, para mim, não é confortável. Porque é uma palavra que mexe com a gente. Nos faz refletir como é que está a nossa vida. O que nós queremos para a nossa vida com Deus? Nós estamos aqui trabalhando com pessoas que almejam a liderança, almejam aprofundar a sua vida com Deus. Algumas delas já são líderes ou co-líderes de pequenos grupos, já ajudam. E esta é uma palavra que mexe com a gente. Ela cutuca a nossa vida. E nada melhor do que começar um curso que vão ter 12 encontros, 11 ou 12 encontros ao longo desse primeiro semestre, olhando para nós. Como é que nós estamos diante de Deus? Nós já estamos aí, pelo menos desde novembro, sem nos ver. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses. Como é que está a nossa vida? Diante de Deus, os nossos pensamentos, como é que eles estão diante de Deus? Os nossos desejos, como é que eles estão diante de Deus? Os nossos anseios, como é que eu tenho cuidado das pessoas que Deus tem colocado à minha volta, sendo líder ou não? Porque Deus, nós sempre temos alguém com quem a gente pode compartilhar a respeito da palavra de Deus. E essa é a palavra que eu gostaria de deixar com vocês nesta manhã. Nós temos aqui ainda 4 minutos para conversar. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito do que trouxemos hoje aqui de manhã. Alguém gostaria de falar algo? Pastor, eu só gostaria de fazer um comentário diante desses 3 pontos que foram colocados, né, e principalmente na questão do ouvir e não obedecer, né? Eu acho que volta para aquela questão do elogio que o senhor estava falando, né? Eu acho que para a gente viver, quando o senhor estava lendo aquela frase, me lembrou a questão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que para a gente viver tudo isso que foi colocado aqui, acho que a gente precisa se esvaziar, né? A gente precisa deixar o Espírito Santo efetivamente viver em nós, né? Então, acho que é um primeiro ponto para a gente conseguir efetivamente viver tudo que Deus tem para nós, né? Então, primeira coisa que me veio é isso, a gente tem que se esvaziar muito, porque
A nossa natureza, ela vai contra tudo isso, se a gente for pensar, né, na questão de ouvir, não obedecer, orar errado, ou seja, eu acho que o nosso julgamento é muito natural, é muito ruim, né? Então, acho que é um ponto para a gente pensar, esse comentário que eu queria falar, acho que é uma das bem-aventuranças, né, que são muito importantes para a gente pensar. Sim. Tem um salmo que Deus tem colocado no meu coração para falar em alguns pequenos grupos que eu tenho ido, e tem algumas pessoas que são do meu PG aqui de quarta-feira, então eles já ouviram muito a respeito disso, que é o Salmo 16, no versículo 2, o rei Davi, né, ele diz assim, que tudo aquilo que é de bom vem de ti, tudo aquilo que eu tenho de bom vem de ti. E eu gostaria de pedir para vocês abrirem suas Bíblias no segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Eu acho que, diante daquilo que a gente olhou nessa manhã, eu gostaria que esse versículo ficasse para vocês, para o resto da vida de vocês no ministério, né? Nesse cuidar de outros. É um versículo que eu carrego comigo. Amém. Esse versículo, na realidade, eu li no dia da minha consagração como pastor. E ele diz assim: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacidade vem de Deus. Se você esquecer de qualquer coisa do que nós falamos nessa manhã, guarde este versículo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Não vem de estratégias. Pode até ser estratégias que Deus nos dê. Não vem da nossa sabedoria, mas Deus pode utilizá-la. Não vem das pessoas que estão no nosso pequeno grupo, porque elas são excelentes pessoas para fazer as coisas acontecerem, mas Deus pode também utilizá-las. Não vem de pessoas que cantam super bem e conduzem um pequeno grupo ao louvor, mas Deus também pode utilizá-las. Não vem dos nossos estudos, mas Deus com certeza os utiliza, porque vem tudo de Deus. E como diria o nosso querido pastor Lisânias, né, em última análise, tudo vem de Deus. Amém? Amém. Amém. Ok, agora nós vamos entrar, talvez na parte mais fácil, né, dessa manhã, que são as datas de tudo o que vai acontecer. Ok? Eu fiz algumas mudanças, né, em relação às datas, né, o que nós vamos ter em cada data, e vou apresentar para vocês aqui. Ok? Deixa eu pegar aqui onde está. Curso de líderes. Primeiro semestre. O segundo semestre eu vou mudar. Eu não vou refazer o curso fase 1 no segundo semestre. Tá? Eu vou ver com o pastor Lisânias se ele pode dar algumas aulas, pelo menos de um mês. Tá? Eu não sei se ele vai dar o mês inteiro, mas seriam 4 aulas com o pastor Lisânias, da doutrina básica, doutrinas básicas e daquilo que a nossa igreja acredita. Eu acho que isso talvez seja acho que é importante, Gustavo, mais importantes. Oi, pode falar. É importante passar aquele PDF com o Isto Cremos, né, do que a gente tem, né? Não entendi. Passar o... Sabe aquele PDF que a igreja tem, que chama Isto Cremos? Tá. Exatamente a missão da igreja. Eu acho importante que esse PowerPoint é importante. E no semestre que vem, vamos ver se o pastor Lisânias
dependendo da sua agenda, se ele vai poder dar essa aula. Eu já tinha conversado com ele no passado, ele falou que ele toparia, né? Então eu só vou acertar a agenda dele para poder ele colocar essa parte do isto cremos, tá? E depois eu passo para vocês. Não sei se o Fábio tem acesso ao documento, aí poderia compartilhar com o pessoal. Eu tenho esse documento, eu passo para você, e você já compartilha. Beleza. Vamos lá. Curso fase 2, é como eu estou chamando aqui, né, essa sequência do curso de liderança. Tá? As aulas vão ser aos sábados, vou passar as datas, vocês vão receber esse documento em PDF, tá? E as aulas vão começar às 9 horas e terminam às 11. A gente sabe que pode chegar às 11h30, né? Depende muito talvez do tema que será tratado e da conversa com o professor, tá bom? Mas a aula começa às 9 e termina às 11 horas. Tá? Dia 28/3, que é hoje, começa às 8, termina às 9, hoje. E nós teremos em abril 3 aulas, 2 presenciais online e uma delas não é presencial, é a que está em vermelho. Mas tem tarefa e eu vou mostrar o que vai ter para fazer. Tá? Esse SEBA aí é como estudar a Bíblia avançado, tá bom? Eu só coloquei a primeira letra de cada palavra, tá bom? Na primeira aula, que será no dia 10/4, eu segui a sequência da numeração de aulas. Nós terminamos com a aula 10 no semestre passado, então iniciamos com a aula 11. E o tema será transtornos do humor. Tá bom? Quem vai falar é o Dr. Fábio Cortez, ele é médico, né? Ele trata sobre esse assunto. Ele também é um médico geriátrico, né? E ele fez seminário junto comigo, ele fez 1 ano de seminário, né, na Palavra da Vida, em 94, e ele é presbítero em uma igreja presbiteriana. Né? É importante dizer que a igreja presbiteriana, porque a nossa igreja é uma igreja batista que tem presbíteros, ok? Mas ele é de uma igreja presbiteriana. E eu já passei para vocês uma vez um vídeo dele, no ano passado. Então ele estará conosco no dia 10/4. E se ele precisar ter mais um encontro para poder bater papo, se surgir essa necessidade, então ele pode vir no dia 17, porque dia 17 a aula não é presencial, tá? Mas a princípio é um dia só com ele, no dia 10/4. Ok? A aula das 9 às 11. Lembrando assim, esses temas que nós estamos trazendo, a pessoa você pode convidar pessoas do seu PG para participar. Ela não precisa necessariamente estar inscrita no curso. Mas se é um assunto interessante e você quer chamar pessoas do seu pequeno grupo, ou pessoas que você conhece da igreja, ou de outras igrejas que queiram participar, pode trazer. É só compartilhar com elas o link. Tá bom? Okay, então está aberto. Acho que é um tema interessante, principalmente para os dias de hoje, né, em que nós estamos vivendo de uma maneira intensa com a nossa parte emocional, né, trancados dentro de casa, sem a gente poder sair. Isso tem mexido com as pessoas, isso tem trazido transtornos no humor das pessoas, e o Dr. Fábio, então, ele vai trazer isso à luz da palavra de Deus. Né, de como cristãos, como é que nós podemos agir com isso. Tá bom? No dia 17/4 é a aula 12, sobre Velho Testamento. Uma das coisas que é muito importante para a pessoa que estuda as Escrituras é ter uma boa noção holística a respeito da palavra. Ele saber que Gênesis se trata sobre criação, né, que no livro de Êxodo trata sobre a peregrinação do povo, tratar de Deus com o povo dele, né, e o Levítico é sobre leis, né, e trata sobre
aquilo que Deus deseja para o seu povo, mostra também quem ele é, né? Então, é importante a gente ter essa visão a respeito de todos os livros da Bíblia. Então, na aula 16, aula 12, né, no dia 17/4, vocês precisam ou iniciar, ou já iniciar antes, mas trabalhar em criar um material de vocês a respeito de cada livro das Escrituras. E a minha sugestão qual que é? Então, ter uma tarefa, que é ter, não sei se todos vocês têm uma Bíblia de estudo, mas não sei se outras Bíblias que não são de estudo, elas têm esse conteúdo, acho que só nas Bíblias de estudo, em que antes de cada livro da Bíblia, eles colocam lá quem foi que escreveu a Bíblia, quando que ela foi escrita, o objetivo daquele livro, né? O tema principal daquele livro, daquela carta, né? E alguns versículos chaves. Se você não encontrar isso na sua Bíblia de estudo, não encontrar tudo isso, a minha sugestão é que vocês procurem também na internet, né, em sites não neopentecostais, né, mas em sites que são mais sérios aí a respeito do estudo das Escrituras, tá bom? Mas é importante você ter, e não é escrever muita coisa, é você colocar lá, olha, Gênesis foi escrito por Moisés, quando ele escreveu, o objetivo dele ter escrito, né, o tema principal que foi tratado ali em Gênesis, e também um versículo-chave ou versículos chaves, né? Talvez você também encontre palavras-chave daquele livro, né, daquela carta. Como a gente está falando do Velho Testamento, então todos eles são livros. Né? Quando a gente entrar no Novo Testamento, sim, carta. Ô, pastor, pode falar. Eu olhei aqui. Isso aqui faz para todos os livros do Velho Testamento? Do Velho Testamento, isso. Todos eles, corre todos. Todos eles, todos. Tá todos. Tá. É importante vocês fazerem isso. Tá. Porque senão, na aula 14, ela não será frutífera. Uhum. Ok? Tá bom. Legal. Porque eu não vou tratar sobre todos. Eu vou falar a respeito, vou ser muito mais holístico aí a respeito de cada livro, né? Vou tratar sobre o tema principal, talvez algum versículo-chave de todo o livro, porque senão a gente não vai conseguir tratar de tudo ali. Legal. Tá ok? Tá bom, tá bom. Então é importante que vocês façam isso. Qual que é o período que vocês têm para fazer? Até quando vocês podem fazer isso? Até o dia 15/5, a partir de agora. Tá bom? No dia 15/5, vocês precisam ter isso em mãos. Tá? Eu vou pedir para vocês mostrarem na tela. Olha, tá aqui, ó, eu fiz. Legal. Isso vai ajudar demais vocês quando vocês terão a responsabilidade de falar sobre a palavra de Deus, né? De ser um canal de Deus ali na vida de outras pessoas, né? De você falar sobre o Novo Testamento, de um texto do Novo Testamento, e por você ter esse conhecimento a respeito do Velho, você lembrar, assim, olha, no Velho Testamento também diz isso, né? Em tal livro diz isso. Eu me lembro que uma vez eu fui falar num pequeno grupo, eu tinha preparado um estudo, e quando eu cheguei lá, teve uma irmã que falou assim, pastor, você vai falar sobre esse livreto à cruz, né? Eu falei assim, não, eu não me preparei para falar a respeito dele. Aliás, me chamaram 1 hora antes para falar no pequeno grupo. E quando eu fui, eu falei para ela, tudo bem, vamos tratar desse livro. Eu dei uma folhada, era em Romanos, não lembro que capítulo que era, se era capítulo 6. Né? E eu li ali, eu falei assim, uau. Né? Eu estava na minha leitura diária no livro de Jeremias. Né? E tinha um capítulo que tinha me chamado muita atenção. E eu falei assim, uau, mas Romanos, Jeremias fala a mesma coisa que Romanos.
em tempos diferentes, mas o mesmo Deus tratando a mesma coisa com o seu povo. Então é importante a gente ter essa visão, né, do todo, das Escrituras, porque nos ajuda na hora que a gente estiver tendo essa responsabilidade de falar a respeito de Deus. Tá? Ok? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Pastor Gustavo, eu tenho sim a Cássia, eu consegui entrar. Eu queria te perguntar apenas se essas aulas que são presenciais, elas serão gravadas? Todas elas serão gravadas, todas. Ah, tá. Tá ok? Ok. E assim, eu peço para que vocês sejam também os Fábios na minha vida, né? Que me lembram sempre no início da aula de pôr para gravar. Né? Quando eu não tenho a responsabilidade de falar, eu até lembro com mais facilidade. Mas quando eu tenho a responsabilidade de falar, normalmente eu esqueço de pôr para gravar. Aliás, eu ia esquecer hoje, e o Fábio me lembrou. Assim, pastor, você já colocou aqui? Falei assim, deixa eu colocar para gravar. Tá bom? Ok, obrigada. Porque as presenciais eu vou ter que aguardar, né, a gravação para poder assistir. Tá bom. Tá bom, obrigada. De nada. Aula 13, dia 24/4. Será com Tom Santos. O Tom, ele é psicólogo, ele é líder do Ministério de Aconselhamento e também líder do Ministério de Casais da nossa igreja. Ele, então, conversará com a gente a respeito dessa parte de aconselhar pessoas. Né? Então, ele vai trazer, ele não passou ainda para mim o material do que ele vai tratar. Quando eu souber, então eu passo para vocês. Tá ok? Na aula 13, dia 24/4. Alguém tem alguma dúvida a respeito de abril? Não, Eu tá. acho que só Não temos mais feriados, né? Que os feriados todos foram antecipados. Então, acho que a Eu gente acho que não só precisa... seria interessante, Gustavão, Diga. era disponibilizar exatamente como você quer a tarefa no grupo. Tá ok. Deixar explicadinha, né? Tá bom. Porque aqui, para quem não pegou e quem vai pegar a aula gravada e quer fazer alguma pergunta, não vai ter essa pergunta respondida ao Beleza. vivo, né? Eu Então, vou acho fazer interessante você um colocar no exemplo de grupo. Gênesis. Legal. E aí vocês vão seguindo, né? E usando aí Tem a criatividade. Tem um livro que chama Entendes o que Lês. É bem legal, é um livro exatamente isso, para quem não tem a Bíblia de estudo, é um livro que chama Entendes o que Lês. Ele explica livro a livro da Bíblia, e ele tem a maneira, Entendes o que Lês, da maneira fácil e o pouco mais profundo. É um livro de cabeceira, assim, para estudo, assim, muito bom. Viu? Obrigado, Fábio. Em maio, nós teremos aula dia 15/5, aula 14, sobre o Velho Testamento, comigo. E depois teremos a aula 15, aula 16, dia 22 e dia 29/5, com a Joyce, tratando a respeito de discipulado. A Joyce, ela é a líder do Ministério de Microgrupos da nossa igreja. Microgrupos, entende-se também grupos de discipulado. São grupos, temos tanto de mulheres como de homens, que tem aí no máximo 3 ou 4 pessoas dentro do grupo, e trabalha com discipulado. E a Joyce, então, terá 2 datas para a gente conversar. Lembrando que o tema do ano da nossa igreja é sobre discipulado. Tá? Se eu não me engano, eu acho que como eu estou usando a mesma apresentação que eu usei com os líderes, então tem aqui o tema da igreja. Discípulos que aprendem e buscam a maturidade. Tá? Todos os temas do nosso curso têm a ver com isso. Tá? Todas as aulas do nosso curso estão caminhando junto com o tema da nossa igreja. Tá? Não tem nada diferente. Vamos para... nós já falamos de maio, vamos para... cadê aqui? Aqui. Junho.
Nós vamos ter dia 5/6, o Novo Testamento, então fazer a mesma coisa que fez com o Velho, fazer com o Novo Testamento. Eu vou pôr os exemplos. E até quando você tem para fazer isso? Até o dia 5/6. Ok? No Novo Testamento tem menos livros. Não é algo que dá muito trabalho, mas é algo que vai nos ajudar bastante. Tá bom? Aula 18 e 19, né? Dia 19/6 e 26/6. Eu não coloquei aqui ainda quem vai dar a aula, porque eu estou vendo com um colega meu, que ele é reitor, eu vou ver com ele, reitor do seminário da Palavra da Vida, para ver se ele pode, então, ministrar essas 2 aulas para a gente. Tá bom? E o dia 3/7, deixem guardado, porque se precisar, nós temos essa data reservada para a aula. Tá bom? Uhum. Eu estou pensando nessa parte de como estudar a Bíblia. Se for necessário, então, a gente terá aula também no mesmo tema, das aulas do dia 19 e dia 26. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Hoje o pessoal está Quietinho, né? quietinho. Pastor, eu tenho só uma confirmação, acho que isso foi no nosso primeiro encontro, o senhor falou que para essa segunda, vamos dizer, parte do treinamento, não existe um pré-requisito para o primeiro. Uhum. Então, quer dizer, ou seja, eu posso convidar as pessoas, posso até, enfim, incentivar as pessoas do PG a virem, mesmo que não tenham participado. Sim. Tá? Não tem o pré-requisito do primeiro, e mesmo no semestre que vem, se o pastor Lisânias vier dar aula, também não tem pré-requisito. Aliás, o dele seria até a base de todo o curso. Tá. Porque aí é colocar aquilo que a igreja acredita, né, a respeito da palavra de Deus. Tá bom? Ou seja, não existe para o ano inteiro, não existe nenhum tipo de pré-requisito para participar. Tá ótimo. Não, eu vou colocar agora no WhatsApp para vocês o arquivo em PDF. Tá? Aí fico devendo aquilo que o Fábio colocou, né, como sugestão de eu colocar o exemplo de como que deve ser o nosso trabalho em relação ao Velho Testamento e ao Novo. Tá bom? Legal. Okay. Alguém tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? A gente já começou com uma chapuletada, né, do A.W. Tozer, e vamos embora, né? Eu não dei alguma aula. Pode falar, Cássia. Você levantou a mão. Está todo mundo zonzo para a primeira parte ainda. Isso. Sabe que tem uma aula que eu não ministrei no semestre passado, mas que eu ministrava quando era presencial, que é baseado em alguns capítulos de Jeremias, quando Deus fala a respeito dos pastores, do povo dele. Né? E eu me lembro que uma vez eu ouvi assim de um aluno, falou, você não quer que a gente seja líder de PG? Não. Né? Porque é pesado realmente o que Deus fala ali para os pastores, de como que eles estavam. Eles não pastoreavam o rebanho. Né? Eles não obedeciam a Deus. Eles usavam apenas como comércio, como jogo de interesses. Né? E a gente sabe que como líder, tudo isso nós estamos sujeitos a viver, a querer agradar as pessoas. O que eu posso fazer para te agradar? O que eu posso fazer para agradar vocês num pequeno grupo? Para que vocês estejam aqui comigo. A gente só usa palavras diferentes, para que vocês estejam aqui para a gente estudar a palavra de Deus. Nós falamos isso. Mas na realidade o que a gente quer é ter aquele orgulho que meu PG ele é forte, né? Meu PG tem muitas pessoas que frequentam. Olha só quem está aqui. Né? E Deus ele chamou a atenção, puxou uma orelha enorme. Vai ler Jeremias.
né, para vocês verem o que Deus fala ali. Deus, ele é pesado com o povo dele. Pode falar, Lê. Não, eu só queria comentar, acho que a importância da gente, né, do tema que vai ser tratado sobre o Velho Testamento. Eu conheci um pastor que, olha a tamanha a arrogância da pessoa, às vezes, não querendo ser arrogante, mas acaba sendo, né? Ele falou que, por ele, o Velho Testamento nem precisaria mais, né? Que ele poderia eliminar o Velho Testamento com a vida de Jesus. Mas se você pega o Velho Testamento, o que Jesus, se você pegar e ver o que Jesus lia, era o Velho Testamento. O que é recomendado em vários momentos, né? Olha, detenha-se a palavra de Deus, estude, procure te apresentar como servo fiel, que maneja bem a palavra de Deus. A palavra de Deus que era comentada no Novo Testamento era o Velho Testamento. A Bíblia do Novo Testamento não estava escrito ainda, né? Então, eu acho, assim, existe essa linha. Eu já vi algumas pessoas que acabam eliminando a importância do Velho Testamento. E como é importante a gente estudar ele, porque a riqueza de que tudo converge para Jesus no Velho Testamento, né? Então, é só um detalhe, assim, eu achei muito interessante de nos debruçarmos em tempos para estudar o Velho Testamento, como está sendo proposto aqui. Eu acho muito, muito legal isso. Era só um comentário, assim, de a gente fugir dessas tendências que a gente acaba ouvindo às vezes, né, e nos deter a palavra de Deus como um todo mesmo. Era só um comentário. Na realidade, quando você, até corroborando o que você colocou, e eu quero falar duas coisas, acho que depois o Fábio pode me ajudar na segunda parte do que eu vou falar. Muita coisa do que é escrito no Novo Testamento, né, e aquilo que o Alessandro colocou, a gente consegue ver no Novo, né? As mesmas palavras, quer dizer, outras palavras dizendo as mesmas coisas. Né? Exato. O apóstolo Paulo, ele conhecia o Velho Testamento. Todos os apóstolos conheciam o Velho Testamento. A gente chama o Velho Testamento da sombra, né? A grande diferença de um momento para o outro, e aí é uma grande diferença enorme, é que no Novo Testamento, se a gente pode dizer Novo Testamento, né, e Velho Testamento, Deus, quando a gente passa a olhar de uma maneira diferente, Deus tratando com o povo dele ao longo de toda a história. Né? É que em Cristo Jesus a plenitude da graça foi revelada. Né? Eu não gosto muito, e aí algo meu particular, de colocar que nós vivemos na época da graça. A graça sempre existiu. O que nós vivemos hoje é num tempo da plenitude da graça de Deus em Cristo Jesus, porque nós conhecemos em Cristo a graça de uma maneira que ninguém antes dele pôde conhecer. Mas a graça sempre existiu, porque senão o povo dele seria destruído de momentos em momentos. Não existiria salvação no Velho Testamento, porque o povo era... Deus falou... É interessante depois vocês lerem os profetas, mas Deus falou em Jeremias, e tem um capítulo, acho que capítulo 17, se eu não me engano, ele resume o povo dele, em dizer que eles nunca tiraram o Egito do coração deles. Mas Deus sempre continuou tratando com o povo dele. Né, com os judeus. Hoje ele não trata mais diretamente com os judeus. Um dia ele vai voltar a fazer isso. Hoje ele trata com a igreja. Mas ele também nunca deixa de tratar conosco. Nós nunca deixamos de ser dele. Né? E uma coisa que é importante é vocês fazerem isso, né, e também estudarem na escola bíblica, né, que é o Centro de Estudos Avançado. É isso, né, Fábio? Que também trata sobre esses assuntos do Velho Testamento. Pode falar, Fábio. Não, é isso mesmo. Eu acho assim, e se a gente olhar o Velho Testamento, quem da gente aqui hoje, nos dias atuais, tinha a intimidade que esses caras tinham no Velho Testamento? De ouvir a voz de Deus, de falar assim, olha, nós vamos guerrear, o senhor vai com a gente? E o senhor falou assim, não, pode ir que está ganho. Gente, quem é que ouve isso hoje? Seja lá no que for, no trabalho, num pequeno
detalhe na sua vida, você tem questionado a Deus nesse sentido, né? Para qualquer coisa da sua vida. O cara perguntava e tinha certeza que Deus estava indo com ele, né? Então, essa intimidade, aí entra o discipulado, entra o ensino, entra tudo, mas a intimidade com Deus é só você que vai gerar. Para você ouvir uma voz como era do Antigo Testamento, você precisava realmente estar muito ligado a Deus. E isso não mudou hoje. Então, a importância do Velho Testamento na nossa vida é realmente aprender com os homens a intimidade com Deus. E que a gente hoje praticamente abandonou, né, por causa de outras coisas, né? Então, é muito cuidado. Mas o centro de estudo, a gente agora está começando a gravar, vamos começar o treinamento dos facilitadores e professores do módulo 2, além do Jacques e do Cláudio, ou seja, que são mais 38 professores. O segundo módulo vão ser dados pelos pastores do Autoconfrontação, então está vindo muita coisa boa, muito conteúdo, então se prepare aí que vai ter bastante estudo aí, né, Gustavão? Isso, né? É a parte complementar, né, do curso e também da nossa vida, né, na nossa igreja, né, como líderes. Tá ok? São 8h59, a Cássia está com a mão levantada. Você ainda tem alguma pergunta, Cássia? Vocês já viram como é que eu sou com horário, né? Uhum. Então, Não, é que eu esqueceram de abaixar. Eu esqueci de abaixar. Aqui, né? Era só perguntar do presencial. Parece que é meio seco, né? Mas eu sou assim com horário. Então, eu quero respeitar para a gente terminar às 9h, para quem tiver aula, poder ir para a aula da escola, do Centro de Estudos Avançados. Olha a Carol aí. Né? Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia. Vamos fazer uma oração? Gustavo, eu posso fazer uma pergunta antes de finalizar? Pode falar. Você, quando se refere a referencial, seria esse estudo que a gente está tendo online, não é isso? Isso. Presencial, perdão. Presencial online, isso, esse mesmo. Ok, tá. Okay. Não, estou entendendo que acho que ia ter alguma reunião em... Não. As nossas aulas presenciais são essas, nós estamos todos aqui. É dessa maneira... eu também tinha entendido isso. Por isso que eu perguntei se ia ser gravado. Não. É isso daqui, é aqui. Presencial aqui, porque a única aula que não é presencial aqui, né, online, é a aula 12. Tá, ok? Tá. E o que você colocou no dia 17, se eu não me engano, que vai ser aquela SEBA, isso aí seria... O que seria que não é presencial? O que seria isso? Seria a gente conversar sobre o que vocês fizeram do material. Seria um fórum de discussão? Eu vou apresentar e também vou mostrar algumas outras coisas a respeito de uma visão panorâmica do Velho Testamento. Olhando para as vidas das pessoas ao longo da história e a gente conciliar os tempos das maneiras como que Deus foi tratando com o povo dele. Deus foi se revelando ao povo dele no Velho Testamento. Perfeito. Tá, ok? Além da gente olhar para todos os livros, né, e poder se aprofundar nesse conhecimento. Manual, isso muito bom. Eu tenho esse material. Ele é bem fininho. Bem fininho esse daí, né? Tá. Nós vamos fazer isso tanto no Velho Testamento como no Novo. Tá ok? Ótimo. Perfeito. Obrigado. Essa, pelo menos, é a parte básica da gente poder entrar num ambiente um pouquinho mais avançado, né, no estudo das Escrituras. Tá bom? Ok? Então, quando eu falar aula presencial para esse mundo novo que nós vivemos, é isso daqui. Tá bom? No nosso PG, a gente fala que a gente está aglomeradinho na tela, né? Fica todo mundo do ladinho do outro. É a única forma que a gente pode estar aglomerado no momento, né? Tá. Então, a aula presencial é isso, né? Com a Cássia lá na Alemanha, né? Com a Carol e o Alessandro lá em Rio Claro, né? Com cada um de nós aí nas suas casas, né? Mas estamos presentes, né? Então, é o nosso novo mundo, né? Que estamos vivendo. Tá ok? Alguém tem mais alguma dúvida? O Alessandro está com a mão levantada e já são 9h02. Eu estou passando daqui do centro. Mas vai lá, Alessandro, você tem alguma pergunta? Eu acho que ele esqueceu a mão levantada. Não tenho não. Acho que eu esqueci a mão. Vai cansar aí, hein? Ficar com essa mão levantada. Ganhar a batalha, meu.
Isso. Fábio, que horas que começa a aula? 9h30. 9h30. 9h30? Ah, então ainda tem uma. Se alguém tiver mais alguma pergunta, tranquilo. Não abusa. Ok. Tá ok, então, gente. Pastor Gustavo, não é uma dúvida, é a Carolina falando, que é a esposa do Fábio. Essa aula 11 dos transtornos de humor é uma sugestão. A gente poderia até abrir para os demais líderes, né? Os que já são líderes, porque acho que é um tema Sim. bem pertinente, né? Eu Ajudaria. vou mandar um convite para eles. Nesse Legal. daí. Obrigado pela lembrança. Tá? Você vê que você não tem só um Fábio te cobrando, né? Isso. Tem a esposa do Fábio te cobrando. Ele está me treinando, pastor. Quando não tiver, ela te cobra. Tutor, hein, Fábio? Esse é o bom tutor. Depois, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isto. Eu vou mandar esse convite não só para essa aula, mas também como para a aula da Joyce, também porque é o tema da igreja. E a Joyce vai tratar sobre esse tema, né, em 2 aulas. Agora, as outras aulas, aí eu já não... Eles têm, eu já apresentei todos os temas para eles no primeiro encontro, né, e aí eles ficam à vontade, né, se eles quiserem estar presentes ou não, mas se tiver presente tem que fazer as lições, né. Aí vocês viram que esse semestre tem lição, porque fazer isso que eu coloquei é algo que vai demandar tempo de vocês, né, e investimento. Né? Se vocês quiserem ainda gastar mais tempo, existe, né, em algumas Bíblias, ou existe em alguns sites, às vezes, a divisão por capítulo. Se para vocês é interessante ter uma visão assim, né, então é legal vocês também fazerem o material de vocês. Não é para fazer um copy-paste, ok? Vocês podem até copiar, mas vocês escreverem, porque isso ajuda vocês a guardarem. Tá? Aquilo que está nas escrituras. Tá bom? Isso é muito importante. Tá bom? Então não pega, vai lá no site, já está lá tudo escrito, eu vou lá, copio e pronto, acabou. Não faça o que eu fiz com o livro que eu coloquei. Tá bom? Ok? Mas escreva. Tá? Por isso que a minha primeira sugestão é vocês usarem a Bíblia de estudo. A Bíblia tá em papel, né? Não está num site, e vocês não só vão sofrer a tentação de querer... Com letra pequena, você tem que se esforçar para ler. Então ainda tem um esforço adicional. Por uma lupa e pegar aqueles rodapés e aquelas letrinhas pequenas. Tem uma rotina que eu fazia na época que eu estava na minha primeira parte do meu ministério como pastor, né, eu tinha a responsabilidade de pregar todo domingo de manhã. Né, e uma das coisas que eu fazia, que eu aprendi no seminário, era, primeiro, não ler nenhum comentário. Uhum. Né, a única coisa que eu fazia, naquela época eu conseguia fazer, hoje eu não consigo mais, né, eu pegava a Bíblia, né, na língua original, fazia a parte da tradução, a exegese, e depois é que eu iria entrar, então, nos comentários. Né? Então, essa é a primeira parte, né? E não adianta você achar depois, para assim, bom, eu estudei, descobri isso, e nenhuma outra pessoa ao longo da história descobriu isso que você acabou de descobrir. É melhor você abandonar essa tua descoberta, que é bem provável que seja uma heresia. Né? Porque todos os nossos grandes homens da história da igreja, eu tenho certeza que talvez eles tenham se debruçado muito mais tempo do que a gente também se debruçou. Né? Então, isso era uma das coisas que a Palavra da Vida, né, o seminário ensinava para a gente. Né? Mas é gostoso quando você descobre algumas coisas por conta própria e você vê que Calvino, né, que outros pais da igreja também, né, descobriram a respeito daquilo, né, nos seus estudos da Palavra de Deus. Né, e aquela verdade fica sendo sua, né, porque é uma descoberta sua, né, de um relacionamento seu com Deus, aquela verdade de Deus. Então procure primeiro fazer dessa maneira. Né, se você tiver uma leitura aquela bem dinâmica, que você consegue ler,
procura, vai lá, dá uma lida e vai passar, isso aqui é interessante, vai escrevendo. Não? Tá bom? Uhum. Vamos fazer uma oração? Sim. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta antes de nós orarmos? Como se dizia no exército, se não tiver dúvidas, agora só tem dívidas. É como o tenente falava. Alguém tem uma dúvida? Não, então agora são dívidas. Não. Ok, então tem algumas caras novas que não estavam no curso. No semestre passado, o Eduardo Felter. Não lembro, acho que a gente não se conhece presencialmente. Não lembro, acho que não. Não. É um prazer poder conhecê-lo. O Vitor, a Yala, minha esposa também. Não sei se temos mais alguém daqui online. Pelo menos. Não, são essas duas pessoas novas. Okay. Sejam bem-vindos nessa caminhada do conhecimento das Escrituras, e no aprofundamento da nossa vida com Deus. Não existe liderança se não houver um bom conhecimento da palavra de Deus e daquilo que Ele é. Senão todo esforço é nosso e não é o trabalho dele na nossa vida. Vou fazer uma oração. Eu vou pedir para o Ivan. Ivan, você pode orar? Nossa. Claro. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estudar a sua palavra, de nos tornar mais próximos de Ti, líderes melhores para cuidar de pessoas. Nós agradecemos também todos aqueles que o Senhor vai trazer, os novos irmãos aqui, uma oportunidade de aprendermos e crescermos uns com os outros. Abençoa cada um dos irmãos que vão ministrar para a gente, que vão nos ensinar, trazer experiências, né? Abre o nosso entendimento, o nosso coração, a participação, a toda forma, Senhor, de querer lhe conhecer cada vez mais, para podermos também transmitir, cuidar do seu rebanho. Cuida dos nossos próximos dias, ó Deus, escreve as nossas histórias para que possamos todos nos programar e participar de cada um das aulas que acontecerão. Coloca no nosso coração o desejo, coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Aqueles irmãos que não puderem participar com a gente, que possam assistir depois, que possam conhecer e também serem abençoados com todo esse curso. Abençoa cada um dos professores, de cada um dos irmãos que vão se preparar para poder trazer conteúdo aqui para a gente. Senhor, cuida de nós, cuida das nossas vidas, dos nossos próximos dias, para que todos nós possamos estar bem engajados e bem interessados naquilo que é a sua obra. Assim eu agradeço, junto com os irmãos, que todos possam dizer juntos comigo, amém. 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 Bom domingo para vocês, um excelente culto.